Porque você não entendeu a inteligência desse investimento. E você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor. Você que não pode tirar essa conclusão por mim. Segue Mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Então, assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguir na nobreza, senão a gente vai partir para baixaria desse jeito. 1.200.000 reais e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio com o nome de autora. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque tá barato demais a construção lá. Não falei valor errado, não, tá certinho. Não tá, porque não termino uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. O valor tá errado, não. Tá errado. Não constrói um prédio com R$1 bilhão. Não é dólar, não. 1.200.000 e a minha pergunta... É porque você falou reais. Não, você tinha falado reais. Volta a fita depois, você falou reais. Gente. 1.200.000 reais. Que bacana essa sabatina, porque a gente está podendo conhecer um pouco mais, né? E justamente isso, de não ser, porque até usando as redes, é muito vendedor de sonhos, né? E aí, qual é o caminho para essa prática? Como você disse, a prática começa em janeiro do ano que vem, não é agora. Mas a gente tem que ter um caminho para isso, você como empresário sabe bem. Bom, no seu plano de governo tem lá uma frase que eu acho até bem provocadora para outros candidatos, seus concorrentes. Faremos o maior programa habitacional da história. Bora entrar na área de habitação, candidato. Bora. Você diz lá, construção de novas casas nas periferias, vamos construir as casas, reformar, trazer ali uma urbanização para as favelas. Vamos mapear, gestão, transformação de imóveis vazios na cidade. Esse ponto me interessa. O senhor menciona ali a existência de 590 mil imóveis desocupados em São Paulo. Isso incluindo 40 mil da prefeitura, né? Isso é algo muito forte, muita gente usa esse número. E aí o senhor diz, vamos usar esses imóveis. Quero saber... Quanto vai custar a compra desses imóveis? A prefeitura vai comprar isso, não vai comprar? Vai tomar isso por conta das dívidas que existem? Deixa eu só concluir aqui, candidato. Tá bom. E aí, muito importante, quem vão ser os beneficiados? Quem vai ter direito a esses imóveis? Um beijo para todo mundo aí, olha que número bonito. 13 mil pessoas assistindo aí no UOL. 13 não, tá mais de 70 mil aqui, ó. 73 mil. Eu tô assistindo no YouTube aqui, pô, acho que deve ser outro ligar. 73 mil, não diminui a nossa audiência, pelo amor de Deus, candidato. Sim, diminui não, eu sou o único que dá essa audiência para vocês, não tem outro candidato que consegue chegar nisso aí. Mas parabéns para nós, e parabéns pela nobreza aqui. Eu fiquei curioso de ver você, Helena, fazendo a pergunta e meio que interpretando como se eu fosse um sonhador. Eu tenho que assumir, eu sou um sonhador. Da onde eu vim até onde eu cheguei, foi sonhando, trabalhando pra caramba. Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe. O primeiro imóvel que eu comprei, para vocês conhecerem a pessoa que vai ser o prefeito de vocês, o servo de vocês dessa cidade, ao invés de comprar um carro para mim, eu fui lá, junto com a minha esposa, a gente comprou um imóvel para minha mãe. E isso me fez prosperar muito. Com o meu dinheiro, eu tenho apoiado e ajudado a reconstruir, a desfabelizar um vilarejo ali em Kamizungo, em Luanda, na Angola, em África. E eu tenho muito prazer nisso, né? Eu estou ajudando agora na reconstrução do Rio Grande do Sul, apoiei no momento de emergência só para a gente não fugir, essa história dos sonhos, eu sou muito sonhadora, você não tem nem ideia. E eu estimulo todo mundo, qual é a São Paulo que você sonha? A gente sabe do sonho, eu quero saber dessa prática aí. Vamos falar só para a gente não perder tempo. Como é que o senhor vai ocupar esses imóveis? Você precisa sonhar com o prefeito. Deixa eu te falar. Você precisa sonhar com um prefeito que já faz com o recurso próprio dele, que ama o povo, que tem um compromisso com o povo. Ninguém vai morar em casa de lata até acabar esse governo. Você colocou os números, ninguém vai invadir imóvel de ninguém. A prefeitura tem imóvel suficiente para fazer permuta, para fazer as casas de apoio, para trocar em áreas que hoje estão embargadas judicialmente, as pessoas não podem ter melhoramento. Tem pessoas hoje com uma situação de invasão que acreditam nesse tipo de conversa, só que não vai ganhar isso na justiça. Então a gente precisa ter sensibilidade e ajudar essas pessoas trocando essas áreas. Nós faremos o maior programa habitacional que o Brasil já viu. Vou explicar por quê. Tem um político chamado Iris Rezende, que já faleceu, que ele entrou o Guinness, na época dele, eu não sei se alguém bateu esse recorde, que ele construiu um único dia, numa vila chamada Mutirão. O nome da vila é O Que Nós Vamos Fazer. Ele construiu 1.000 casas num dia. A gente vai repetir esse recorde dele vários dias. Como? É um triângulo habitacional,
nós vamos desenrolar as áreas, as pessoas que hoje estão sem trabalho vão ajudar na construção disso, os empresários vão entrar com doação nisso e nós vamos dar um cheque moradia. Esse cheque moradia você tem que comprar material de construção ali na sua quebrada, para movimentar, porque a quebrada hoje é a ausência do Estado. Nós precisamos fazer isso. Só que por trás disso tem a liberação fundiária, por trás disso precisa de ter investimento público e investimento privado. Então, fique em paz. Eu estou falando como prefeito dessa cidade, servo de vocês. Como é que vai ser a lista? Como é que vai ser a lista, por exemplo? Quem é que vai poder ocupar esses imóveis? Quanto tempo para poder oferecer essas moradias? Porque é a mesma coisa que a gente estava falando aqui. Isso também é um prazo de... A primeira coisa que a gente precisa fazer, a maior parte do recurso, para você entender, vai vir do setor privado. É um triângulo habitacional o nome disso. Nós vamos Não é perigoso se aliar às construtoras, candidato, quando a gente fala aí? Se elas ajudarem as pessoas, eu quero correr todo o perigo que for para tirar as pessoas da situação de miserabilidade. Tem gente que bateu lá em cima de esgoto. Tem gente que eu lembro de uma senhora lá na favela do Beira Rio falando para mim, essa casa aqui parece o IML, do tanto que é frio. Eu acordo no frio, fico pensando, esse frio aqui não é nada perto daquela senhora. O que ela está passando? Eu fiz uma promessa para algumas favelas que eu fui, eu vi o estado de miserabilidade, eu falei, se vocês não fizerem eu prefeito, fique em paz. Você que eu estou prometendo, você vai sair dessa vida aí, eu vou te ajudar, eu vou tirar Mas, candidato, ajuda a explicar melhor. Então, a iniciativa privada vai construir as casas, os prédios, a prefeitura vai... É o povo, não. A prefeitura vai Esse é um outro programa que o senhor falou lá do mutirão, né? Isso, mutirão. Agora, o primeiro que o senhor fala no plano... O cheque moradia... É porque tá Espera um pouquinho, Pablo, vamos colocar. O seu plano de governo, ele tem vários pontos falando sobre a questão da moradia. Só para deixar claro para a nossa audiência, porque eles estão aprendendo junto com a gente. A gente teve todo esse trabalho de estudar, consultamos vários especialistas, assim. A gente quer realmente saber, Pablo, porque eu não falei, essa coisa de criar o maior programa habitacional, isso é muito importante, óbvio que é. Então, assim, o senhor coloca lá, que vai ocupar esses imóveis que estão ociosos, mas aí quem vão ser os beneficiados? Né? Isso vai durar quanto tempo? Vai ter custo de quanto? É o programa institucional, já estou respondendo. Isso vai perdurar porque vai virar uma política pública em São Paulo. A gente não vai viver nessa miséria. Nós somos o povo mais rico desse país, não faz sentido 3,5 milhões de pessoas viverem numa situação de miserabilidade. As pessoas vêm servir a gente nos nossos palácios aqui do Jardim Europa, pergunta para todo mundo, um trabalha no Capão Redondo, outro mora em São Mateus, outro mora na Vila União, na Zona Leste. Eles falam, poxa, mano, por que esses caras eles passam o dia nos castelos dos poderosos e aqui está alguém que está na extrema riqueza, mas já teve na extrema pobreza? Mas, candidato, deixa eu te pedir objetivamente só sobre o cheque moradia que você citou várias vezes. Sim. Qual vai ser a faixa de corte para receber? Quanto a prefeitura vai investir nisso? Qual o valor total? E se isso não tem o risco de deixar as famílias pobres mais endividadas? Elas vão ter que devolver esse dinheiro, não? Não, claro que não. O que a gente tem que fazer é converter energia para as pessoas ter paz. De novo, se você põe um gestor numa máquina pública que não quer um Estado grande nem pequeno, quer um Estado eficiente, e ele dá conta de fazer isso, alguém que já fez conta para comprar algo, por exemplo, quando eu casei com a minha esposa, a gente, numa ligação, teve que decidir se ia comprar uma TV de plasma ou um home theater. Em 17 vezes no cartão Carrefour, eu já passei por isso. O que a gente vai fazer? As famílias mais pobres, que têm renda inferior a R$2.000 por mês, essa é a renda familiar. E é muita gente desse jeito. Essa pessoa vai receber um cheque para reformar essa casa. Só que para reformar essa casa, primeiro eu tenho que fazer a liberação fundiária, que é liberar a escritura. A dor hoje na quebrada é que as pessoas têm que receber a correspondência lá na entrada. Não tem logrador público, não tem endereço para receber isso. Se eu não tiver isso, não dá para construir uma casa num lugar que não tem liberação. Então, a gente primeiro vai fazer um mutirão da liberação fundiária, dando escritura para esse povo. Você precisa ter escritura do imóvel, senão a gente não pode, o Estado é impedido de fazer melhoramento com dinheiro público se tiver conflito na área, não pode. Eu fui na favela Panorama, e aí eu perguntei para eles, quantos vocês estão aqui? 80. Você não fez melhoramento público, quase nenhum ali. Eu fui em Travinhas, no Alto do Paraisópolis, 30 anos, dentro do esgoto, sem melhoramento público. Por quê? Porque são áreas que precisam de regularização. Primeiro passo, precisamos regularizar as áreas. Vocês podem contar comigo. É isso que tem feito o petista votar em mim, para você ter uma noção. As pessoas confiam porque eu já faço. Eu não estou falando que quero ou que sonho. Eu já faço, sei como fazer, invisto a minha energia pessoal, meu dinheiro, meu tempo, os meus sócios, meu network para fazer isso. E nós vamos fazer isso em São Paulo. Agora, o que eu quero a última pergunta de habitação para a gente mudar para a zeladoria. Vamos lá, Pablo. Posso terminar, então?
nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um metadado com um banco de dados das pessoas que hoje vivem aqui. Não de pessoas que querem mudar. O compromisso é com quem está aqui, hoje. Para quê? Para resolver esse problema em 1.460 dias. Esse vai concluir dentro do governo. Ninguém vai morar em casa de lata e nem de madeira. E faz o M28 aí, quem estiver assistindo. Obrigado pela audiência. Os assuntos são complexos e a gente tem um tempo curto. O prédio de 1 quilômetro. Você disse que quer construir um prédio de 1 quilômetro em São Paulo para atrair o turismo. E que não vai colocar R$1 de dinheiro público, vai ser só dinheiro da caneta. Da iniciativa privada. Na Arábia Saudita, que tem o poder de atração de recursos, né, pelos dólares do petróleo, já está demorando 10 anos. E o projeto lá está estimado um custo de US$ 1,2 bilhão. Eu queria saber quais são os investidores que você tem aí na manga que acham que vai ter retorno investir nesse prédio de 1 quilômetro em São Paulo. A construtora FG lá do Balneário Camboriú vai construir o maior residencial do mundo. Lá eles são visionários, né? Então, pessoas visionárias, quando elas se encontram e veem que isso tem viabilidade, aparecem as outras. Aqui em São Paulo, quem está disposto, quem acha que vai dar retorno? 200 famílias que se eu chamar e mostrar viabilidade como prefeito, que tem que mudar a lei, o plano diretor, tem que mudar. É de 10 em 10 anos que ele é visitado e essa é uma questão que eu quero criar um símbolo para aumentar o turismo, criar disrupção na construção civil, aumentar emprego. O prédio vai chamar Brasil. Deixa eu só responder, Raquel. Pode, claro. Esse é um presente para o povo. Por que é um presente? Disrupção na construção civil, geração de emprego absurda. Esse prédio eu quero que ele seja na Zona Sul, no meio da periferia, para valorizar a sua área, seu terreno, onde você mora. Hoje, São Paulo está muito concentrada. Nós precisamos de capilarizar isso, ou seja, eu quero fazer um paço municipal lá perto de Brasilândia, na Zona Norte, Pirituba, para quê? Para valorizar as extremidades da cidade. A cidade é mega valorizada no centro expandido e 100% desvalorizada por isso que vocês têm essa vida. Agora, só para você entender, precisa de gente visionária. Essa não foi a minha pergunta. Eu já respondi, eu já falei o nome da construtora que está construindo, não tem aqui em São Paulo. Essa é de Balneário Camboriú. Isso mesmo, se não tiver nenhum em São Paulo, a gente tem que trazer gente dos Emirados Árabes, porque é lá que construiu o maior de 828 metros. Você já tem? Ou isso é só um sonho? Porque eu já te falei, mulher, eu já estou no projeto da FG, Pablo, pessoa física, eu estou no projeto. R$1,2 bilhão e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque está barato demais a construção lá. Não falei valor errado, não, está certinho. Não está, porque não termina uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. O valor não está errado, não. Está errado. Não constrói um prédio com R$1 bilhão. Não é dólar, não. $1,2 bilhão e a minha pergunta... é porque você falou reais. Não, você tinha falado reais. Vamos voltar a fita depois. Você falou reais. Gente... $200 mil. Você não vai... Resumindo, você vai ter uma sala lá, Landinho. Você vai ter uma sala lá. Você vai fazer podcast nesse prédio. Eu não preciso de sala lá, eu só preciso que você responda a minha pergunta. Qual que é a outra pergunta? Um sonho ou quem são os investidores que estão dispostos, que acham que vale a pena aplicar esse dinheiro e que vai recuperar isso em turismo? Eu acho que uma conversa levando 200 investidores para fazer isso. Esse é o de menos. Ninguém vai gastar dinheiro público com isso. É o que agora é o projeto de pé. Primeira coisa, para ter um projeto desse, eu preciso ganhar a prefeitura. Porque chamar alguém para bancar um projeto sem o cara ser prefeito e sem peitar a Câmara, sem peitar o plano diretor, quem vai investir? Eu sou investidor profissional, ninguém vai investir. Agora, você precisa colocar o Marçal para prefeito no dia da vingança, no dia 6 de outubro, vocês vão apertar 28 na urna e vocês vão ver o prédio. Quero entrar num outro assunto que traz muita Faz o tristeza todo para a mundo. cidade. Traz muita tristeza para a cidade de São Paulo, quando eu estou aqui nesse momento, inclusive estamos todos aqui, nós três, no centro de São Paulo, e a gente vê a quantidade de pessoas morando nas ruas. Né? No seu plano de governo, o senhor traz um número que até é questionado, até pelo próprio prefeito, de 80 mil pessoas vivendo nas ruas. Mas o seu plano, apesar de trazer esse número muito triste e preocupante, não há nenhum plano exato para tirar essas pessoas da rua. Eu queria saber se o senhor se compromete a retirar essas 80 mil pessoas das ruas da cidade de São Paulo? O nosso
coordenador do plano de governo é o Sabará, que era secretário, já foi secretário da prefeitura e secretário do governo do estado, saiu me conhecendo, sabe aonde? Na questão do Rio Grande do Sul, na ajuda de 206 carretas que eu mandei para lá, e ele é uma pessoa comprovadamente que tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego com a Arca, que é uma ONG. Hoje, essa assistência, né, de tirar essas pessoas e cuidar delas, é algo em torno de um pouco mais de 2,6 bi no orçamento, só que 1 bilhão é destinado para essas ONGs que estão ajudando nisso. Só que tem ONG tipo a Craco Resiste, que recebe dinheiro público para manter, para fazer esse negócio continuar. O aumento, quando você fala o número, não foi eu que saí contando o número, nem minha equipe. Isso aí tem números de 60 a 80 mil, mas de todo jeito é um Morumbi lotado de moradores de rua. Essa é uma situação que a gente precisa tratar com emergência. Falar que vai zerar em 4 anos, ninguém conseguiu fazer isso. Agora, tem 3 ambientes: a rua, o abrigo e o emprego. A gente precisa promover essas pessoas. Leva, em média, 7 vezes uma entrevista com a pessoa, segundo o Sabará e a Arca. Eu preciso repetir 7 vezes com a pessoa para ver se eu levo ela para o abrigo. Do abrigo, a gente precisa levar ela para o emprego. E aí está o problema. A Cracolândia hoje não é só crack. A maior parte do problema hoje é álcool. As pessoas estão se beneficiando ali dos abrigos para ficar ali à noite, porque no abrigo você não pode ficar entrando e saindo toda hora. Se for virar à noite, tem que esperar amanhecer para essa pessoa sair. O que a gente precisa? Na formação de emprego, levar essas pessoas, elas precisam de 12 meses a 24. Tem gente que se recupera com 6. O maior instrumento de recuperação de gente é filosófico, é crença, é religião. O cara se apegar em algo mais forte do que ele imagina, ele dedica a vida dele e dá conta de sair mais rápido. O emprego é o que vai trazer a estabilidade para ele depender das próprias mãos, né, dele. Então, o Sabará, que já lidera isso, é o cara que já tem os códigos, ele já tirou 3.500 pessoas e nós vamos fazer uma revolução em relação a isso. Mas se não tiver emprego, não tem como. Tem que gerar emprego. Então não tem como prometer isso, não tem como prometer isso em 4 anos, que foi justamente o Abra, né? Então não tem. Vai ser uma tentativa de retirar essas pessoas da rua com vários modos, como o senhor falou. Nós vamos reduzir drasticamente. O Sabará assistiu, quase que zeraram a Cracolândia, mas tem um interesse público por trás por causa desse 1 bilhão de reais. Não zeraram, né, candidato? A gente sabe que aquilo lá é um fluxo que vai e vem, eu acompanhei muito isso, inclusive o trabalho de Sabará, até mesmo esse número que o senhor fala de 3.500 pessoas, não há comprovação exatamente sobre isso. Há comprovação pela agência de checagem. Isso aí está errado o que você falou, já foi comprovado. É por isso que eu uso o termo comprovadamente. Já foi comprovado. 3.500 pessoas retiradas das ruas durante essa gestão. E que muitas vezes voltam, como a gente sabe que existe esse fluxo. Isso, mas aí retirado e voltado não é a garantia eterna que a pessoa não vai voltar. Ela precisa de estar inserida numa comunidade forte onde ela vai continuar prosperando. Vamos lá, Fábio.